Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma Escola de Paz. E hoje na nossa Escola de Paz nós vamos tratar de alguns assuntos muito importantes para pais, principalmente que têm crianças pequenas, né? Então hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. Para você que está chegando agora na nossa Escola de Paz, nós já tratamos de dois assuntos bem importantes. O primeiro assunto é que tratamos, meu filho não me obedece mais, o que fazer? Se você ainda tem essa dúvida, corre lá na bio e olhe nosso vídeo logo após dessa live. Nós também conversamos na semana passada de como lidar com os nossos filhos, como conversar com eles sobre racismo, né? Como não repercutir uma fala racista dentro de casa, como ensinar aos nossos filhos ter mais compaixão pelas pessoas, mais resiliência. Então nós tivemos na semana passada a nossa queridíssima Cris Araújo, né, a tia Cris do Adore Kids. E hoje nós vamos falar com os pais no seguinte tema: criança não fala ou fala só um pedacinho das palavras. Que coisa, né? Quantas crianças? Aí a gente pergunta e alguns familiares dizem assim, isso é normal. Olha, isso é comum entre as crianças. Será que é comum? Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre se isso é comum ou não. Como nós professoras dentro das escolinhas sabatinas, podemos nos ajudarmos essas pais, essas crianças a desenvolver esta fala. Você que é professora, que está fazendo suas videoaulas, algumas dicas de como a gente fazer essas aulas para desenvolver essas crianças nesse período de fala. Nós também vamos ajudar aquelas profs que estão já... só um pouquinho que a doutora está falando aqui. Espaço crescer. A nossa queridíssima doutora que nós vamos ter hoje, né, que é uma fonoaudiologista, que ela está direto de São Paulo conosco, então ela está tentando entrar na nossa live. Então agora nós vamos convidar ela para entrar conosco aqui, que daí eu apresento ela melhor para vocês. Ó, a doutora Renata está entrando. Deixa eu só colocar ela aqui. Ok, deixa eu só passar para ela. Que espaço cresceram. Ok, certinho. Ela estava indo no meu Insta mesmo, no particular, e estou encaminhando ela agora aqui para o Insta da clínica. Então, a doutora, ela é de São Paulo, ela tem a loja, um site que é uma loja, Fonoloja. Lá nesse site você pode encontrar diversos materiais que ela tem gratuitamente para você que trabalha na área fonoaudiológica ou trabalha com crianças. Aqui, só um minuto. Aqui. Então, ela tem esse lindo trabalho que ela faz, que ela, está entrando. Aqui, vamos convidar. Aguardando, então, ela entrar. Olá! Tudo bem? Conseguimos. Já estou falando para o pessoal o seu trabalho maravilhoso, com o seu site que a senhora tem, a loja, quantas coisas maravilhosas tem na loja, né? Para eles correrem lá, tem alguns cursos, nossos, eu já fiquei apaixonada pelos cursos, né? Então tem muita coisa boa. A Renata tem, né, no seu site, fora na sua página do Insta, né, que tem inúmeros materiais lá também. Então é muito legal. Você, depois que assistir essa live, vai lá, curte a página dela, olha o site dela, tudo que ela tem de maravilhoso para
para o seu filho, né? E até mesmo para você também. Às vezes a gente tem algumas dúvidas, então a gente pode tirar algumas dúvidas com ela também. Como está, doutora Renata? Tudo bem com você? Feliz sábado! Bom sábado, feliz sábado, tudo bem? Os meus seguidores devem estar estranhando, porque no sábado, né, normalmente eu não falo de fonoaudiologia, geralmente só se eu estiver fazendo um trabalho social, como hoje você me pediu, né? Sim. Pela igreja de... Qual é a igreja mesmo? Aqui nós somos Central de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. No Sul! Olha que legal! Sul. Um abraço para todos. Então, assim, eu amo estar com todas as igrejas, falando de fé, somos filhos do mesmo Pai, independente da fé de cada um, Amém. é muito gostoso. E vocês já tinham me pedido essa comunidade, já tinha me pedido há um tempo e conseguimos aí conciliar. Depois daqui, eu saio para ajudar uma outra igreja. Que legal! Não é no Instagram, é para o Clube de Aventureiros, né? Para quem não conhece, Sim. é como se fosse escoteiros, só que Sim. e eu tenho Sim. Nós passamos também o convite ao Clube de Aventureiros daqui da Central de Novo Hamburgo, né? Que nós temos um bom clube ali, com bastante paz. Nós também estamos com alguns já estão fazendo até o clube online, né? Porque agora estão tendo que ser tudo online. Mas a fala de hoje é para ajudar também as professoras que estão fazendo os seus vídeos de como ajudar essas crianças a desenvolver a fala delas. A Escola para Pais que nós fizemos ali da Central de Novo Hamburgo foi para que os pais pudessem ter um auxílio maior de como tratar, como lidar com essas crianças. E por isso nós trouxemos esse tema. Meu filho não fala, né? Fala só pedacinhos de palavras. Isso é normal. Porque a gente vê assim as pessoas mais antigas dizer assim, não, isso é normal. Meu falou assim lá e nunca teve problema nenhum. Mas hoje, com todos os cuidados, hoje a gente tem um pouquinho mais de entendimento. É normal isso, doutora? Meu filho não falar? Então, É normal isso? eu acho bem importante essa pergunta e vou responder, calma, mas eu queria também parabenizar a Escola de Pais, né? Que vocês fazem. É uma escola de pais que eu já participei de outras. Várias igrejas fazem essas escolas de pais e é aberto, né? Só confirma para mim. Quem quiser participar pode procurar vocês, que vai poder participar de outras palestras. Eu lembro que geralmente essas palestras eram presenciais em outros lugares, e agora Sim. nesse novo formato. Então, eu acho importante abordar isso e outras questões do desenvolvimento do filho na Escola de Pais. E eu fico feliz por ser convidada para representar aí a fonoaudiologia e também abro espaço, né, até para outras colegas. Depois eu posso te indicar algumas Maravilha! outras áreas da fonoaudiologia. Então, Sim. eu vou começar respondendo essa pergunta, porque eu sou especialista em linguagem, então é a pergunta que mais me fazem. Então, acho que todo dia eu recebo uma pergunta dessa e depois de uma live dessa aparecem várias perguntas. Então, o que é normal da criança? Até que idade é normal, né? Então, primeira coisa, você falou assim, é normal a criança não falar? Qual a idade dessa criança? Então, a gente tem que analisar alguns aspectos, como tudo na vida, né? Sim. É normal dor de cabeça? Não, você tem que ver o porquê da dor de cabeça. Pode ser algo assim, às vezes você comeu uma coisa que não fez uma combinação muito boa, não é? Pode ser uma coisa simples, a dor de cabeça? Pode. Pode ser uma coisa complexa. Deus do livro, um tumor, uma série de coisas. Deixa eu só fechar as janelas aqui, porque resolveram passar muitas coisas aqui. Então, é isso que eu falo. A criança não está falando por quê? Vamos analisar por idade. Um bebê, então, não é para papais e mamães escutarem aqui e achar que é uma regra. Mas existe, assim, um parâmetro, né? Um norteador. Uma criança com 1 ano, que ela tá já fazendo mamã, papá, ela fala algumas palavrinhas. Pode ser um bebezinho, ele pode falar pedacinhos. 1 aninho. Vai estar normal se ele continuar aumentando.
Então era sapato, ele fala, ô bola, bo. Aí a família, o que a família faz com isso? Ou todo mundo começa a falar, você quer a bo? Né? Então, depende do que a família fala. Se a família fala, você quer a bo? A criança entende que é bo. Porque o adulto falou pra ela que é bo. Agora, se a família, entende. Você quer a bola? Ele falou bola, gente. É bola que ele quer. Vamos brincar com a bola. Quantas vezes eu falei bola aqui? Umas 3, né? Então, eu dou um banho de estimulação para aquela criança. E toda vez que ela chamar, eu vou falar, é isso mesmo, vou valorizar. Ela falou bó. E eu vou reforçar sempre o positivo. Não vou forçar ela a repetir. De uma forma bem gostosa. A tendência é que ela aumente. Não fale mais só boia. Ela vai aumentando. Então tem que ter essa progressão. Para algumas mamães, às vezes é difícil avaliar isso. Tá com dúvida? Leva num fonoaudiólogo para fazer uma avaliação. Nem sempre é tratamento, viu? Às vezes é só orientação. Não que orientação não seja tratamento. Tem casos que a gente só faz orientação. O tratamento é orientação. É que às vezes a pessoa fala, 1 ano e meio, vou levar a criança para o consultório, é muito nova. Não é a criança, é a mãe que está orientada. Mas é importante levar a criança para o profissional ver essa criança, como é que está esse desenvolvimento. Então, você me perguntou, é normal falar alguns pedacinhos? É normal, depende da idade. Depende de quanto tempo que ela tá ficando falando só um pedacinho, se ela tá evoluindo. Deu para entender? Agora, uma criança de 3 anos, 2 anos e meio, falar só pedaços de palavra, não é normal. 3 anos é a idade do porquê. Mãe! A idade da especulação. Exatamente. Se essa criança ainda não está falando pelo menos pequenas frases, ela vai perder essa fase. Quer dizer, ela vai deixar para mais para frente. E olhe lá. Por quê? Às vezes a criança não está falando. Por que a gente fala para ir logo? 1 ano e meio. Não esperar. Eu não sei porque as pessoas esperam. Sabe por quê? Porque pode ter outros problemas que a gente pode resolver. Sim. Né? Então, não... Que poderia ter sido resolvido já no início, que não precisava ter prolongado tanto, né? Por exemplo, alguma questão auditiva. E a pessoa fala assim, não, ele ouve bem. Espera só um pouquinho que alguém veio dar um beijo. Ai, que amor! Ela falou que vai ficar quietinha ali no sofá, então fica. Ai, que amada! Desculpa, gente. Então, assim, é preciso investigar. Por que a criança não está falando? Será que não está tendo uma boa estimulação? Como é que tá a interação? Ela tá ouvindo bem? Ela ouve. Nossa, eu já fiz todos os testes. Fez testes profissionais? Porque testes caseiros não são testes. Existem profissionais. E muitos pais querem ser o fonoaudiólogo, o terapeuta, eles querem ser todas as profissões que possam. A minha amiga, a Sabrina Figueiredo, depois eu vou te indicar para ela falar só sobre audição para vocês. Que legal. Ela fala dos testes que todo pai já fez. Então, abre um bombom na cozinha, a criança vai correndo, chama a criança por trás. Então, os pais são craque nesses testes. Que eu acho que, assim, isso é do pai. Pai e mãe, tá achando alguma coisa? Faça. Siga coração de mãe. Porque o pai que tá desconfiando que a criança não tá escutando, ele tá com alguma desconfiança. E eu acho que a maternidade, a paternidade... Deus coloca esse feeling na gente. Se tá com dúvida, vai. É melhor você receber assim, o médico te orientar e falar, tá tudo bem, mãe. Não se preocupe. Do que você chegar lá e o médico, por que você não trouxe antes? Nossa, olha só. Essa criança aqui não tava ouvindo tão bem. Porque as pessoas esquecem, acham que assim, ouve ou é surdo, não ouve nada. Então quer dizer que ou você enxerga ou você não enxerga nada? Eu uso óculos, por exemplo, só para longe. Para perto eu não preciso de óculos. Para eles, então, seria ótimo se eles já têm alguma desconfiança, já procurar um profissional para tirar suas dúvidas mesmo. E também, se não tem desconfiança, né? Tem essa também. Tem aquele pai e mãe que fala,
tá tudo normal, né? Mas a prof já tá falando, os parentes já chamaram a atenção, né? E a mãe e o pai dizem, não, tá tudo Não, é tranquilo. normal. O pai dele falou com 4 anos. Ah, o avô dele, o tio dele. Acontece que naquela época, né, do pai, do vô, as crianças não eram estimuladas como são hoje. Sim. Nós temos crianças com 2 anos que elas mexem em tablets e celular. Então, se elas têm essa capacidade de... Algumas conseguem, até de alguma forma, mesmo sem saber ler, elas identificam pelo desenho. Ah, esse aqui é galinha pintadinha, esse daqui, Minha Vida é uma Viagem. Eu sei porque minha filha de 3 anos, eles pegam o Google e fala o que eles querem. Entendeu? Então, assim, essas crianças, elas têm um acesso ao conhecimento, só que se eu deixo ela entender que ela consegue tudo de forma não verbal, só apontando, vai dificultar. Porque ela vai entender que é assim a comunicação. Ela pode fazer assim. Então, assim, Que é o mais comum, né? A mãe completa o que ela fala. Ela põe, quer água? Aí a mãe vai lá e dá água. Aí ela, tu quer ver TV? A mãe vai ligar a TV pra ti. Né? Daí a gente pergunta, mas por que tu não estimula ele pra falar? Não, é que quando for a idade certa, ele vai ter o tchan dele pra... Então, mas será que vai chegar o clique, esse tchan aí? Porque, assim, cada vez mais... Gente, eu gosto de tecnologia. Eu também posso... Não tô querendo atirar a primeira pedra, não tô querendo crucificar. Eu luto contra isso, porque eu acabo dando um péssimo exemplo para as minhas filhas. Então, assim, é uma luta a tecnologia aqui em casa. Ela é meu trabalho. Eu trabalho com tecnologia. Hoje, com isolamento, eu atendo tudo online. Eu tô tendo que diminuir o meu ritmo por causa das minhas filhas, assim, que estão precisando muito. Inclusive, semana passada mesmo, aconteceu uma situação bem difícil, que eu tive que parar e ficar com elas. E tô me programando para ficar mais tempo com elas. E concentrar e dar limite para o trabalho. Então, tudo tem limite. Eu não tô aqui para dar exemplo para ninguém. Já acabei de falar que é o que eu luto e eu tenho que orientar os pais dos meus pacientes. Alguém escreveu aqui, ó. Criança, ó, deixam de brincar, Mabel. Essas crianças deixam de brincar para ver TV. Isso também dificulta, né? Porque a TV, o celular, ele é muito mais atrativo. Fala sério. Até para eu vir aqui, ó, eu tô conversando com... É que eu amo fazer isso, dar palestra e tal. O que é mais cômodo? Eu sentar no meu sofá e assistir um bom filme agora, né? Do que vir aqui pensar, raciocinar. Sim. É muito mais fácil deitar no sofá e assistir. Receber tudo pronto. Então, quando a gente faz isso com as crianças, a gente tá inibindo uma série de coisas. Ó, daria para falar aqui o dia inteiro. Só dos prejuízos. Inclusive, você falou de um curso, eu dou um curso para os pais, e que tem uma cartilha só sobre os cuidados com a tecnologia. Então, assim, isso é tema para uma outra coisa, porque não é segredo para ninguém. Sim. Todo mundo sabe que a tecnologia acaba, o quê? Limitando o diálogo. A tecnologia acaba provocando vício. A criança fica em estado de hipnose. Tá? Então, assim, ela já não tem mais estímulos, ela só recebe, ela não exacerba aquilo, né? Ela só acaba recebendo toda aquela informação e não a utilizando também. Então, assim, eu não tô aqui para ser hipócrita. Falei para vocês que é o meu desafio, porque eu trabalho com isso. E as minhas filhas hoje têm aula. Hoje as crianças estão sendo obrigadas. Eu nunca pensei que na minha vida eu teria que obrigar uma criança a ficar 1 hora na frente do computador com uma aula. E de acordo com a realidade que estamos vivendo, eu preciso que ela faça isso, porque eu não quero que ela fique atrasada nos conteúdos. Mas o que eu tento deixar? Aquele momento mais gostoso possível. Se não sou eu, é a minha tia. Ela nunca fica sozinha.
E ela não aguenta ficar sozinha. Ela escapa. Gente, é uma luta. Todos os pais estão passando por isso. Todos os pais estão passando por isso. Então a gente tenta deixar mais agradável. E se no intervalo da aula ela quer ver desenho. E se a gente deixa ela ver desenho, ela não quer voltar depois do intervalo. Porque o desenho é muito mais legal. Plim, plum, né? Então, assim... É muito mais colorido, é muito mais chamativo, é muito mais emocionante do que apenas uma aula, né? Ela tem 3 anos e meio, tô falando. Agora, imagine as crianças menores do que isso. Sei que nós estamos num momento muito atípico do mundo. Mas nós temos que buscar momentos de deixar essa criança... sei lá, gente, se você mora num apartamento, planta um pé de feijão. Nós plantamos aqui em casa. Foi a escola que sugeriu. Ótimo. Essas crianças têm que ter contato, nem se for com uma plantinha. Compra uma plantinha para ela regar. Ela precisa ter contato com a natureza, ela precisa tomar sol. Não deixe as crianças o tempo todo. Você vê, hoje é sábado, sempre vou para a igreja. No sábado a gente assiste o culto online. Então, assim, nós estamos vivenciando um momento difícil, mas a gente não pode cruzar os braços e deixar essas crianças sem estímulos. Sim. Até, aproveitando a tua deixa, a Isabela Mix, ela fez uma pergunta assim, tem alguns fatores que também interferem com a prelabilidade ou não estar na escola, não ter convívio com outras crianças. As crianças também, então, podem ter uma dificuldade maior no falar quando elas são prematuras, quando elas não têm contato com outras crianças, não têm convívio. É a história do filho único, estão em isolamento, a criança não tem contato com ninguém, então isso também pode dificultar a fala dela, doutora? Mas ela tem alguém que cuida dela, né? Sim. Eu tenho uma situação que a mãe tá sozinha cuidando da criança. Essa criança tá com um atraso. É porque é o seguinte, gente, quando a gente começa a intervir cedo, a gente não espera ter o diagnóstico de atraso. A gente começa a... Então, assim, não deixe chegar aos 2 anos sem falar nada. 1 ano e meio tem que estar falando frases pequenas, tá? Da bola, da mamãe, tó. Perto dos 2 anos, 1 ano e meio, eu tô falando 1 ano e meio, 18 meses. A criança, todo mundo sabe, no aniversário de 1 ano, a criança pelo menos tá chamando a mamã, o vovô, a vovó. A criança tem que saber falar o anidade dela, se ensinou antes de 1 ano. 2, 3 meses antes. Antigamente, o que acontece? As avós faziam muito isso. Quantos anos você vai fazer? Eu lembro, a minha mãe fazia isso com minhas filhas. Eu falava, nossa, mãe, mas tá muito cedo para ensinar. Mas minha mãe já começava a ensinar. Ensinar gracinhas pro bebê. Vamos fazer cheirinho. Então, você ensina antes de 1 ano coisinhas engraçadinhas que começam a imitar. Então, quando chega 1 ano, essa criança, algumas gracinhas ela já faz. Alguns sonzinhos ela já faz. Ela entende muita coisa. Então, a gente não pode ficar esperando. Hoje em dia, os pais não esperam chegar a 3 anos sem falar. Que isso, minha filha? 3 anos estão aprendendo as letras do nome, muita criança aí por aí. Então, não. Então, assim, eu não tô dizendo que com 1 ano é para sair falando. Tem marcos, a gente também não... Porque o contrário também é verdadeiro, sabia? Sim. Eu estimular muito uma criança e criar nela um vocabulário muito pesado. Então, ela tem 2 anos e você fica ensinando muita coisa, números, letras. 2 anos, ela tem que se comunicar, brincar, cantar, contar histórias, saber falar pelo menos um pouquinho do começo, meio e fim. Porque número, cor, vai aprender na escola pra caramba. Não ensine o que a professora vai ensinar. Ensine o que só o pai pode ensinar. Né? Correr na casa, brincar de bola, quer seja menino, quer seja... Eu ensino futebol pra minha filha. Ué, ela tem que brincar com os meninos. Eu tenho carrinho na minha casa para ensinar minha filha a brincar com os primos dela. Porque chega aqui, o mundo é cor-de-rosa, os meninos não querem brincar. Né? Ela acaba sendo isolada. Não, então ela brinca com o carrinho. E aí, eu não vou entrar nesse mérito, que é uma polêmica, né? Mas eu sempre gostei de o máximo possível socializar as crianças.
né? E tem muita coisa que é ensinada em casa, preconceito a gente ensina em casa, bullying muitas vezes é ensinado em casa e começa com pais. Aham. Foi a live que nós tivemos até sábado passado, foi sobre isso, né? A questão do racismo na fala, né? Na fala dos pais, como as crianças vão repercutir isso em escolas, ou da escola para casa, da escola para a igreja, né? Então, nós tivemos essa live na semana passada. Mas nós também temos aqueles pais, essas perguntas foram feitas para mim aqui em consultório, né? Como eu sou terapeuta familiar e neuropsico, então vem muitas perguntas assim que às vezes eu preciso realmente encaminhar para as fono, né? Aqui da região eu tenho que acabar encaminhando para as fono, porque daí sai da minha área. Mas existem pais assim que eles vêm com criança pequena que eles não conseguem entender o que a criança fala. É aquela circulada que realmente tu tenta parar e escutar e não tem como, né? Até que idade isso é normal acontecer? Porque tem aquela criança pequenininha que fala a falinha enrolada e depois ela desenvolve uma fala correta. Mas até que o pai pode prestar atenção, olha, não, agora eu preciso procurar ajuda porque eu não entendo realmente o que ele está falando. Então, eu acho assim, os pais, eles precisam entender os filhos. Então, talvez, existe muitas crianças, inclusive, que os pais falam numa velocidade tão grande que a criança também não entende. E aí ela vai querer falar com o adulto, ela faz... Porque ela está entendendo assim o adulto. Ela também não está entendendo. Então, assim, eu preciso brincar com aquela criança, entender que ela quer, é a bola... Entende? Mesmo que ela falar um nome totalmente diferente. E os pais sabem isso. É tirar um tempo para ela, né, Renata? Sentar e tirar um tempo para aquela criança. Agora, de vez em quando, sai uma frase um pouquinho enrolada. Eu vejo pela minha filha. Tem vezes que eu falo, peraí, filha, não entendi. Ela vai ter que falar de novo, ela vai ter que se expressar. Agora, é muito comum... Como que acontece a interação de muitos pais? É muito comum o pai tá com a criança, às vezes tá no celular. Filho. Ele não tá nem prestando atenção. Então tem que ter tempo, sim. O pai precisa entender. Então, ele precisa ficar olho. Às vezes a criança fala embolado porque ninguém para falar e ela vê a boca dos pais. Então, assim, aí você me perguntou, até que idade, Renata? Mesmo a criança de 1 aninho e meio, ela fala poucas palavras, mas eu já devo entender. Geralmente ela fala pedacinhos da palavra. 2 aninhos já dá para entender muita coisa. Né? Se não tá dando, procure ajuda. Por quê? Eu não posso esperar muito. E uma fala muito embolada, assim, que você fala assim, não saiu um som que eu entendo. Vá procurar exames. Eu não sei se essa criança está ouvindo bem. Vá fazer exames. O pediatra falou que tá tudo certo. Legal. E o otorrino? E a fono? Então, não pode esperar. Criança de 2 anos que a gente não entende, não dá para esperar. Então, se tivesse que esperar até 1 ano. O que eu tenho visto muito, assim, é uma questão assim, a criança tá com uma problemática, eles vieram aqui com uma reclamatória, daí a gente encaminha eles e daí, é muito dinheiro, é muito médico para ir. A avó dele disse que com o tempo isso vai passar. Né? Só que não passa. Então, assim, aí eu sempre gosto de dizer o seguinte. Olha, como vamos saber se com o tempo vai passar? Você vai pagar esse preço? Pode ser que passe, pode ser que piore. Mas antes... Porque antes não tinha tantos recursos como hoje. Hoje, se uma criança... Existe tanta tecnologia. Hoje, existem recursos de crianças com uma surdez tão grande, com alguns recursos, um implante coclear, por exemplo, ele escuta como nós. É colocado um eletrodo dentro da cóclea. Gente, existem muitos recursos. É caro? É caro. É caro, mas existe também programas do governo. E às vezes, quando o pai vai descobrir, ele já passou da idade de entrar no programa do governo. Olha a importância. Nós temos uma menina, uma moça na Central de Novo Hamburgo, que a gente brinca, ela é a única surda que mais fala no mundo. Porque ela é uma tagarela, mas ela tem um implante, né? E ela é um amor, ela ensina
igreja, mas ela fala muito, muito, muito. Então a gente diz, olha, a única surda tagarela. Por quê? Porque os pais viram na idade certa e foram atrás de um tratamento e hoje ela é professora de Libras, ela fala normal, canta no coral, ela é uma menina maravilhosa. Agora, digamos Então, que esses pais dessa moça tivesse, vamos esperar, tá? Então, assim, deixa o tempo. existe muitos recursos hoje, gente, muitos recursos. Não dá para esperar mais. Agora, se querem uma idade, vocês querem uma idade, quer que eu fale uma idade? Então não espere mais que 1 ano e meio. Não espere, não deixe ficar nos 2 anos. Vou falar para vocês, uma criança de 1 ano, ela está no auge do seu desenvolvimento. Então, assim, quando a gente orienta uma criança de 1 ano, a gente não ensina criança de 1 ano, a gente só brinca com eles, eles aprendem tudo. Só estimula, né? Eles estão uma esponjinha. Então, quanto mais cedo, mais fácil. E, como eu falei, às vezes é uma questão de orientação da mãe, o tipo de brinquedo que a criança tem. Né? Se a gente for ver, não sou eu que estou falando, a Sociedade Americana e Brasileira de Pediatria recomenda que não deveríamos dar eletrônicos antes dos 2 anos. Mas eu sei que todo mundo dá. Eu sei, a minha segunda filha, a primeira não. A primeira eu consegui, mas a segunda eu não consegui. A própria família deu. Né? A própria irmã, até eu, porque eu estava trabalhando, em alguns momentos dei, entendeu? Sim. Então, não tô querendo me esquivar. Mas assim, e aí, inclusive, alguém escreveu aqui que o filho fala bem, então não tem problema deixar ele na frente da televisão. Nada disso. A minha de 3 anos também fala bem. Mas cada vez mais eu luto contra esse bendito e maldito. Porque, olha só, por causa da tecnologia a gente tá aqui. É uma faca de 2 gumes. Então, Sim. tem um lado bom e tem um lado ruim. Como tudo na vida. Até água. Até água que é boa. Sei lá, se eu começar a tomar 5 litros de água por dia, eu posso ter um problema. Então, Claro. tudo tem um equilíbrio. Nossa, desculpa, falei sem parar aqui. Tem mais outra pergunta? Não, mas tá ótimo, maravilhoso. É bem essa a ideia mesmo, de nós tirarmos bastante dúvidas que eles têm e ficar muito bem explicado, né? Mas tem outra coisa assim, como que eu faço para estimular meu filho? Eu vejo muitas, como eu sou coordenadora do Ministério da Criança, lá eu vejo, nós temos os 2 rol A e rol B, né? São os bem pequenininhos, né? Então, eles perguntam assim, repetir, fazer, as crianças que já estão iniciando a fala, fazer com que eles repitam os hininhos cantados, isso é um estímulo para a fala deles? Fazer com que eles repitam a oraçãozinha que é feita, as profs fazem eles repetir os hininhos, com gestos, com tudo. Isso é bom, é um estímulo para eles? Deixa eu só explicar para quem não conhece, né? Quando do claro. berço. Então, assim, algumas igrejas têm separação por idades, né? Tem umas que agrupam, é de tanto a tanto. E a que você está falando, que é do mesmo jeito que a minha, divide bem por faixa etárias e por momentos. E do rol do berço, entre 3 a 4 anos, e a sua ainda divide, né? Que é o rol A e o rol B. No seu, o rol A vai até 2 anos ou até começando? Até 2 anos, até 1 ano e meio, mais ou menos, e depois vai dos 2 anos até 4 anos. 4 anos. Ela está me perguntando nessa faixa etária, né? Normalmente a aquisição de linguagem até mais ou menos uns 3 anos a gente pode considerar, né? Então, assim, é mega importante, estimula, sim, as musiquinhas pequenas. São pequenininhas. Simples, isso. Então, assim, não cantar devagar. Então, o que a gente tem normalmente, porque eu conheço a metodologia, então canta quando a mãe de quá, 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 que corre, quem que corre. Então, é um tipo de música. Inclusive, tá para sair um CD que eu regravei essas músicas. Ai, que legal! A
gente colocou os bebês dentro do estúdio. Foi feito o teste com a minha filha, com a sobrinha do músico, para ver o andamento da música. Então não dá para eu cantar. Quando a mãe diz quá, 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 tem que ser mais devagar. Às vezes eu vou cantar só do pato e repetir, repetir. A criança aprende por repetição. Às vezes eu vou fazer só quá, quá. Então, Ela já identifica quem é o pato, que é o pato, né? isso, tem a música do relógio, tic-tac, Uhum. tic-tac, ouça o relógio. Então, essas músicas são adequadas para crianças, inclusive, se quiser falar aí quem está na região, né, para poder visitar, para saber que a de vocês deve ser bem gostosa, porque é separado ainda. Bem separadinho. Tem lugares que até 4 anos todos estão juntos. Uhum. O bebê, então isso que é bacana. Essa criança ela vai ouvir isso desde bebê, né? Bebezinho. De colinho, recém-nascido, né? A minha filha trocando a fralda dela, eu já fazia. Deus faz crescer o capim, pim, pim. Deus cuida dos passarinhos, piu, piu. E aí, fico repetindo toda vez que eu ia trocar a fralda. Aí a criança começa, pim, pim, né? No começo elas fazem só com a mãozinha, o ritmo. Isso antes de 1 ano. Antes. Uhum. Aí você me falou sobre versinhos. Claro, tudo dentro o quê? Da possibilidade da criança. Sim. Eles não falam, mas eles fazem os gestos. Mas então, por exemplo, tinha um verso com a minha filha, ela tinha 1 ano e pouco. Deem graças a Deus, né? Então, eu falava e ela fazia o gesto. Eu não forçava ela a falar. Sim. Aí depois ela começou. Deus. E eu falava, gente, ela falou o verso da Bíblia. Deem graças. Agora eu estou trabalhando com ela o Salmo 23. Então, eu tô bastante tempo com um versinho, mas porque ela está com 3 anos, a partir de 3 anos já. Sim. Agora, eu tô com um bebezinho, então eu pego a mão do bebezinho e falo um verso simples. Deus é amor. E vou repetindo isso. Nessa idade, 2, 3 anos, a gente repete o programa da igreja, 30 dias a mesma história. Então, 30. eu já fiz uma comparação do que a fonoaudiologia fala sobre estimulação de linguagem e o programa infantil da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Perfeito. Você encaixa, você vê como que Deus sabe de tudo. Então, quando a gente segue aquele programa do Ministério da Criança, o que vai estimular, claro, melhor do que nada. Fala assim, eu não estudei a lição com meu filho. Leva ele na escolinha. Sim. Você vai sair dali, não, eu vou estudar com ele todo dia. 10 minutinhos, nem pode ser mais. Eu ia dizer, nem pode ser tanto tempo, porque às vezes eles dizem assim, mas eu não tenho tempo. Mas se tu não tiver 10 minutinhos pro teu filho para ajudar no estímulo dele, do que te serve o restante, né? Nem a minha filha adolescente aguenta mais do que isso. Então, assim, a gente tem que adequar, né, os estímulos para a criança. Só que às vezes tem gente que não sabe. Tem gente que não estava acostumada a trabalhar com criança. É que nem antes de eu ter meus filhos, eu cuidei dos meus irmãos. A minha filha, Sim. minha irmã tem 10 anos que eu. Então, eu tinha 10 anos, ela cuidava da minha irmã. Dava a fralda, brincava. Eu cuidava das minhas primas. Então, desde pequena, eu tive contato com outras crianças. Né, tinha responsabilidades. Hoje, muitos são criados e não têm essa responsabilidade, porque não pode nem deixar mais uma criança com outra criança, enfim. E aí, nós temos adultos, jovens, que são pais e mães, que nunca teve contato com criança. E aí, recado para as grávidas. Comece a frequentar ambientes infantis, as igrejas que têm salas separadas, menorzinhos, para você já aprendendo a cuidar, já aprendendo, tendo ideias, né? Nessas escolas das igrejas, eles fazem cada coisa interessante, às vezes é um palitinho com
para cantar uma música, é um brinquedinho que vira um instrumento musical. E tudo isso é mega importante para estimular a língua. Uma escola Que são os estímulos que são os estímulos desde pequenininho que vão fazer com que eles só venham a ter um crescimento saudável durante sua vida, né? Então eles vão ser crianças que vão aprender muito melhor, vão ter uma capacidade muito maior do que aqueles que não foram estimulados, né? Aqui deixa eu ver como é que é o nome dela aqui. Luciane Vasconcelos. Ela pergunta para ti direto, Renata, assim. Renata, pode me comentar sobre a relação do hipertiroidismo congênito com o atraso da fala e linguagem? Olha, eu posso depois fazer essa resposta e postar para você? Claro. Vamos brincar aqui. É a Luciane. Luciane, eu não vi sobre o hipotireoidismo congênito. E eu vou pesquisar, vou perguntar para as pediatras, vou perguntar para os médicos da nossa equipe, e aí eu retorno para você, tá bom? E eu realmente não conheço essa relação. Agora, quem está aqui é a Luciane. Luciane, você tem uma informação para passar agora para gente? Ou aconteceu, alguém foi diagnosticado, alguma coisa? Porque eu desconheço essa informação. Eu estou começando agora curso de aperfeiçoamento pela USP, também pode estar lá. Vai agora no segundo semestre, sobre linguagem. A gente não pode parar de estudar, sai uma coisa nova. Sempre tem algo novo, né? Sempre tem. E eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, porque assim, o que a gente não sabe, a gente vai aprender a correr atrás, né? Ela escreveu uma coisa? Não, ela deu um joinha. Mas, Luciane, onde você viu isso? Para eu ter uma ideia. Qual a próxima pergunta? Bom, nós já estamos quase encerrando a nossa. Vamos fazer a última pergunta, que é a seguinte. Com questão do estímulos, quais são os tipos de estímulos que a gente pode fazer e até que idade a gente estimula uma criança? Tá. Então, assim, para a fala dela. Pensa no desenvolvimento de fala, né? Vamos dar estímulos visuais, auditivos e táteis. Então, ninguém ensina uma criança a falar só assim. Olha minha boca, fala, tal. Não, ela tem que ouvir. Então, assim, uma criança tá ouvindo, todo mundo e falar saúde. Ninguém nem precisa ensinar para ela, filho, tem que ter saúde. Se todo mundo faz aquilo, daqui a pouco alguém vai espirrar e vai falar saúde. Aprende muito pelo exemplo. O que você quer que seu filho faça você? Você quer que ele come brócolis? Converse com você? Para conversar com ele. Ah, mas ele não conversa com ele. Não vai conversar? Bebê fala. Não, bebê não fala. A gente não fica conversando com o bebê? Ai, que linda. Ai, mas você é lindo da mamãe. Ai, vamos contar pro papai o que a gente fez hoje? Você fez um cocôzão. A gente conversa com o bebê. Por quê? Porque a gente acha a coisa mais linda. É tão prazeroso ficar com o bebê. Então, a gente tem que conversar com os maluquinhos. A comida é hora de estimulação. Mas se ele estiver na... Olha só, vai rimar. Hora da comida é hora de estimulação. Mas se estiver na televisão, né? Se estiver no tablet, não vai ser. Então, eu posso estimular ele na hora da comida, eu posso estimular ele na hora do banho. Ai, Renata, algum tempo você tem que ter para cuidar da criança. Sim. Foi ser mãe. Ah, não escolhi, mas você foi escolher. O Papai do Céu escolheu você para ser mãe, para ser pai. A cobrança é grande em cima da mãe. Eu sei, eu sou mãe. Mas Deus deu a mãe, o pai. Alguns só tem pai. E alguns, às vezes, não tem nem pai nem mãe, mas Deus põe na vida uma avó, uma tia, uma família de coração que ama essa criança, resolveu adotar, que é a coisa mais linda do mundo, é a adoção, que é dar limite. Então, assim, Deus põe na nossa vida alguém para alguém precisa oferecer
estímulos adequados. Porque às vezes os estímulos de uma criança de 1 ano é diferente de uma criança de 3 anos. Sim. Ah, é um desenho. Vou colocar aí. Cuidem. Os desenhos nem está escrito livre, mas nem sempre são para. Tem criança. Você pergunta assim: você entendeu? Ele tá dando risada. Não sei, mas é engraçado. Né? Então, assim, a minha filha fez boba com algumas informações. Onde que ela deu? Desenho. Eu fico olhando. Eu quero assistir algo que eu não saiba. E hoje é muito fácil os filhos assistirem coisas que a gente não vê. Porque Sim, porque até a princípio a mãe coloca ali a galinha pintadinha no YouTube, tá? Mas ali do lado tá rolando as sugestões. a outra... Aí a criança terminou ali, a criança vai lá, acha bonitinho aquilo ali, clica ali e a mãe nem viu. Porque ela deixou a criança ali, achando que tá fazendo um bem. Não, ele tá quietinho. Eu ouço muito assim, Renata. Pelo menos ele não tá na rua. Ele está dentro de casa, não está aprontando na rua. Né? Eu ouço muito isso dentro de consultório. Não, mas pelo menos ele está aqui na rua, ele está dentro de casa, eu estou vendo ele. Não, tu não está vendo ele. O perigo mora em casa também. Sim, ela não está, ela realmente está vendo somente ele, mas não o que está acontecendo com ele. Né? Então, por isso que foi perguntar, até que idade esse estímulo para fala eu posso ficar estimulando ele? Ou eu vejo assim, não, isso aqui já foi até aqui, agora eu vi que ele não daqui não vai mais, só com um profissional mesmo. Mas assim, os estímulos, conforme a idade, eu não sei se você quer que eu descreva, e não vai dar tempo aqui. Aí você falou assim, depois disso é com um profissional. Tudo tem que analisar, tá? Porque muitas vezes o profissional, ele orienta a mãe a fazer. É uma coisa meio louca. Eu tenho mães hoje que eu tô orientando a fazer o que elas já fazem, só que ajustado. Entendeu? Ajustado. Sim. Porque às vezes ela tava estimulando, cobrando muito. Fala, filho, fala, filho. Aí gera pressão. Então, ela vai fazer ela vai fazer uma vez só. Agora é sua vez. Ele não falou? Aí ela fala por ele. Então, ou fala gritando com ele, né? Tu não vai falar! Né? Eu já te mandei tu falar, tu não vai falar. gaguejar, tem pais que batem. Pode conversar sobre gagueira. Eu faço parte da Associação Brasileira de Gagueira. Que legal. Tem pais que já bateram nos filhos. Fala direito! Não é voluntário, é involuntário. Né? E tem momentos que a criança passa por isso. Então, assim, olha, precisa fazer uma avaliação para eu dizer qual o risco que está essa criança de ter um Sim. ou não. Tá? Então, uma idade para ficarem tranquilos, assim. Então, assim, até tem que lembrar. 1 ano tem que estar falando algumas coisas. Papá, mamãe, água. Nem só água. Um pedaço de palavra. 1 ano e meio tem que falar palavrinhas já 2, assim, na mesma frase. Eles usam muito palavra-frase. Então, ele tá dizendo, eu quero a bola. Sim. É uma fala telegráfica. Só que ela tem que evoluir. Anos, as outras pessoas precisam entender o que ele está falando. Pelo menos alguma coisa. Ele quer água. Ele quer ir no banheiro. Imagine necessidades básicas para a criança se comunicar. Né? Sim. E ele está com fome, né? Ele está pedindo uma coisa. A interação com as crianças, quando a criança está igreja, natação, quando ela está com outras crianças, ela vai ser obrigada a... O menino vai vir aqui pegar a bola dela e ela vai ter que falar, não, minha. Ela tem que defender. Ela vai também querer, ela achou o brinquedo do outro e ela vai ter que pedir também. Dá? Também quer ver. Então, são momentos que é da mesma idade e estimular essa criança a se... Eu respondi tua pergunta, eu sei que você queria... Não, respondeu sim. Respondeu. Mas a gente tem que pensar em parâmetros, não em regras fixas. São parâmetros. Pode ter uma criança, igual a colega que ela escreveu lá atrás, idade,
outras coisas podem causar. Aí, por isso que é importante a avaliação do fonoaudiólogo, porque avaliar desde a ele vai fazer um histórico tremendo. Porque aí, às vezes, tem alguns protocolos de risco, né? Ó, ela explica alguns fatores que podem interferir com a prematuridade ou não estar na escola, não ter o convívio com outras crianças. Sim, inclusive, umas crianças colocam ela na escolinha, ela começa a falar, porque ela começou a ter aquela associação. Mas pais, não joguem, não terceirizem aos outros este privilégio de desenvolver a linguagem. É um privilégio. Com eles brincar e fazer brincadeira. Eu tenho meu canal simples de fazer e pim no nariz. Aí vai no nariz do pai, pim, né? Aí vai ficar de cócega na barriga, parte do corpo. Aí você falou, até que idade vai estimular? A gente vai continuar estimulando. Sempre estimulando, só que vamos adequar. Esse estímulo vai sendo adequado conforme a idade deles, seria isso, né? Vai ser, como no Ministério Infantil nós temos idades diferentes. Pensa nos juvenis, nos adolescentes. Aí, cadê o outro? Sim. Então, assim, eu vou estimular sempre o quê? A expressão oral. Por quê? Pensa nos adolescentes, estão se preparando para fazer vestibular. Então, tem que se expressar bem, tem que escrever bem. Então, tudo isso, contar histórias e para contar é um grande estímulo de linguagem, sim. Interpretação de texto, que você entendeu, debate, são tipos de estímulos diferentes. Já não vou fazer um debate com 2 anos. Não dá. Sim. Né? Então, eu vou fazer conforme a idade, eu vou adequar os desafios e os estímulos de linguagem, mas sempre, inclusive, idosos. Idosos precisam ler, fazer curso, já que, ativamente, para a linguagem também. Isso. Quero te agradecer. Vamos até nós. Senão a gente entra dentro. Mas quero te agradecer muito, Renata, por ter concedido um pouquinho do teu horário. Sabemos que tu tem bastante trabalho, bastante atividades no teu dia a dia, mas queremos te agradecer muito mesmo por ter tirado esse tempinho para dar essas explicações para nós, que foi tão valiosa, né? Te agradeço mesmo. Próximo sábado, pessoal que está nos assistindo, quiser estar conosco, nós vamos estar com uma psicoterapeuta, a doutora Yara Packer, que ela vai falar sobre ansiedade infantil, como lidar com a ansiedade infantil no tempo agora de isolamento social. Né? Então, agradeço a todos que estiveram aqui conosco, a você, Renata, muito obrigado. Tchau, tchau para vocês. Até o sábado que vem. Obrigada, Renata. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.